Então, convidamos a nossa palestrante de hoje, a Rose. Seja bem-vinda. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui com uma disposição de trazer algo para que auxilie nessa nossa jornada. São informações dos bons espíritos para melhorar as nossas relações conosco mesmos. Precisamos urgentemente nos descobrir. Precisamos urgentemente acelerar o passo. Dizem os Espíritos que já é hora. O tempo urge. Precisamos tomar uma atitude de vencer as más tendências. Estávamos buscando subsídios para falar sobre regeneração, sobre este mundo novo que está chegando e o que é que precisamos nós fazermos para já entrar nesse estado extraordinário de graça. Pois nós sabemos que o reino de Deus é um estado de espírito. Ele pode ser conquistado por qualquer um, em qualquer momento, encarnado ou desencarnado. Paraíso pode ser aqui. Depende da visão de cada um, da decisão de cada um, de buscar nas informações que recebemos caminhos para mudar a nossa história. E nos lembramos lá do tempo da escola, 12, 13 anos, colégio de freira, estudávamos os poetas e conhecemos então naquela ocasião Olavo Bilac, com uma das poesias mais lindas que ele possui, Ouvir Estrelas. Se alguém conhecer vai lembrar. Dizia ele: ora direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos durante toda a noite, enquanto a Via Láctea, com um palho aberto, cintia. Mas ao vir do sol, saudoso em pranto, eu ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, o que conversas com elas? O que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Engraçado, naquela época, colégio de freira, a gente era obrigada a decorar. Eu nunca mais esqueci. E creio hoje que era o meu anjo da guarda, gravando cada palavra ali do dia. Porque queria que eu refletisse nesta condição extraordinária de ouvir estrelas. O que é ouvir estrelas? Precisamos refletir, porque o poeta nos convida a uma reflexão. E hoje, podemos dizer assim que, apaixonados pelo Evangelho, ao folhear este livro tão precioso, encontramos informações que só podem ter sido passadas por verdadeiras estrelas. Tal o brilho, tal a intensidade da irradiação que essas palavras provocam em cada um de nós. Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira,
tem uma mensagem do Espírito de Verdade. Quem ainda não viu, vai chegar em casa e vai conferir. Porque vamos passá-la agora. Mas é um texto que nós precisamos ler todos os dias para compreender a essência, as suas nuances, mil, o que tem. Diz o texto assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército, desde que dele, do Senhor, recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Um imenso exército, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Até parece que tinham combinado, né? Olavo Bilac como o Espírito de Verdade, porque é o Espírito de Verdade que nos manda esta informação. O Espírito responsável pelo envio da doutrina dos Espíritos. Enfim, quando ele fala que esse imenso exército, que são as virtudes do Senhor, como estrelas cadentes, espalham-se por toda a superfície do nosso planeta, nós começamos então a compreender por que em qualquer lugar deste mundo se fala no Mestre Jesus. Porque em todos os lugares do planeta as coisas começam a ser diferentes hoje. As pessoas estão ansiosas por alguma coisa que nem mesmo elas sabem. São as virtudes do céu, as estrelas cadentes, cutucando as criaturas para que elas comecem de uma vez por todas a fazer este trabalho de regeneração para o próprio bem. Continua o texto. Amai para entendê-las, diz o poeta. Lembrem sempre, amai para entendê-las. O texto diz assim: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que nós estamos vendo em todos os pontos do planeta? Se não é situações escusas vindo à tona, em todos os lugares. Criaturas que agiam escondido, né? Que trabalhavam para prejudicar o seu próximo e ninguém ficava sabendo. Agora não é mais assim. Em todos os lugares, em todos os países, as coisas estão vindo à tona com muita clareza. E aquelas que ainda não estão aí clara, estão sendo preparadas para o serem no devido tempo, para que a gente não enlouqueça com tanto absurdo, com tantas coisas malucas que estão acontecendo. Tem coisas muito sérias nessa questão. Nós estamos sempre prontos e preparados para ouvir a notícia e elaborar uma crítica, acusando de que não tem mais jeito. Estávamos vendo uma propaganda de programa de humor na televisão no dia, e as duas moças diziam que iam falar sobre corrupção. E elas iam então entrevistar um grande jurista que estava a par de tudo que estava acontecendo. E elas comentaram entre elas: que absurdo! Até onde nós vamos com tudo isso? Aí quando elas querem entrar em contato com a pessoa que elas vão entrevistar, o jurista, elas liberam o telefone e quem entra no ar é o contador das duas. Porque o contador tinha passado o dia inteiro tentando falar com elas. Mas como elas estavam preparando o programa, elas haviam desligado o celular. Na hora elas ligam para receber então a ligação do jurista, né? E aí o moço entra e diz assim: passei o dia inteiro querendo falar com vocês por conta do imposto de renda. E daí? Vamos fazer
como no ano passado? Dá aquele jeitinho? Vamos fazer a mesma coisa? Porque daí vocês ainda vão ter restituição, não vão precisar. E elas começam a ficar encabuladas, a enfermeira diz, não, espera, outra hora nós conversamos, liga amanhã. Não, eu só tenho hoje para fazer esse curso. Eu só preciso da resposta, diga sim ou não. Se é como o ano passado, tudo bem, eu repito a operação. E sai tudo como vocês querem, tudo resolvido. E aí elas desligam, né, que não querem mais falar com ele, uma olha para a outra sobre o que mesmo que nós íamos falar. A outra diz assim, sobre carnaval. E ela diz, carnaval, né? É mais fácil. E os Espíritos do Senhor, eles elevam-se para trazer a cada um de nós informações das esferas celestes, onde Joana de Ângeles, entrega-te a Deus, onde a gente sabe o que é felicidade através das informações que eles nos passam. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, entrega-te a Deus. É uma das obras mais lindas da Joana de Ângeles. E aí nós começamos a perceber que estamos cercados por Deus, por todos os lados, tentando nos fazer descobrir o que precisa ser feito dentro de cada um de nós para alcançar esse estado de graça. Dizer assim, o texto, em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas são as iniquidades, né? Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por que confunir os orgulhosos? Porque os orgulhosos pensam estar pronto para qualquer coisa. O orgulhoso acha que sabe tudo, que tem quase nada a aprender. E de repente, diante de situação inusitada, de problemas graves, que expõem a sua real natureza, ele perde o mundo, fica confundido. E glorificar os justos. Porque o justo percebe a importância do momento, não que seja perfeito. O justo é aquele que reconhece em si a razão das suas faltas, a razão das iniquidades. Quem ama, vê e ouve, e acima de tudo não tem medo. Sabe essas coisas que diz assim, vem aí a terceira guerra mundial, aquele medo horroroso, ou então do tsunami em Balneário Camboriú, né, por conta de videntes que falam no rádio, que temos muito medo. Tem gente que se mudou daqui por conta disso. Como se uma prova que seja necessário passar dependesse da nossa mudança de lugar, né? Onde estivermos, seremos alcançados. É preciso que a gente observe o momento que nós estamos vivendo. É um momento importantíssimo. É exatamente como foi no período em que Jesus esteve na Terra. Que a gente lê os textos e pensa, como é possível aquelas pessoas não terem reconhecido o Mestre Jesus, que cruzava entre elas, esparzindo uma irradiação extraordinária, uma vibração poderosa. E nós que estamos entre os Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, as estrelas cadentes, e não percebemos. Diz o texto que as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. E nós estamos ouvindo? Foi motivo de reflexão para nós todos. Nós estamos ouvindo o som da trombeta. A gente não está prestando atenção. Porque nós não costumamos treinar a nossa sensibilidade para o bem. A gente treina a nossa sensibilidade para o mal. Os senhores já não ouviram alguém falar assim, puxa, eu tenho mediunidade e é um problema a minha mediunidade. Se eu vou num lugar
onde as pessoas são de vibração baixa, eu pego tudo para mim. E pega mesmo, porque é treinado na vibração baixa. Entra com facilidade na sintonia, né? E traz para si o que tem de ruim no outro. E leva para casa. E carrega consigo até que a casa espírita o socorra. E não seria necessário isso se nós tivéssemos treinado a nossa sensibilidade para o amor, para o bem. Se nós chegamos num lugar onde a vibração é baixa, onde irmãos inferiores estão por ali pululando, desencarnados, mas nós chegarmos envolvidos de amor, de real desejo de servir, nós vamos ser uma luz imensa, que afastará qualquer treva. Nós não vamos atrair para nós vamos auxiliar aqueles que ali estão. Auxiliar. Aqueles irmãozinhos desencarnados que estão mais ou menos, podem sentir desejo de nos ouvir. E ao nos ouvir, porque aquele que está voltado para o bem, ele tem palavras boas, porque os espíritos superiores nos usam como instrumentos, e somos médicos, e as nossas palavras irão atingir o coração do encarnado e do desencarnado. Por isso que é importante que a gente preste atenção, muita atenção neste momento. O que é que nós estamos vivendo para nos conhecer, para trabalhar dentro de nós o que é necessário para mudar o nosso destino, porque nós podemos mudar o nosso destino a hora que quiséssemos, a hora que quisermos. Na questão 919, os Espíritos dizem, no Livro dos Espíritos, que nós fizemos pouquíssimo esforço, quase nada. Só depende da nossa vontade. Dizer, não, agora vai ser diferente. Mas não é necessário ser diferente da boca para fora. É necessário ser diferente da boca para dentro. São os meus pensamentos que vêm primeiro antes dos meus atos, antes das minhas palavras. E são esses pensamentos que têm que ser trabalhados. Eles precisam ser domados, né? Quando a gente começa meio a se perder na tristeza e começa a viajar nas coisas ruins, tome de um laço caridoso, enlace esses pensamentos, traga-os de volta, converse com eles. Não é necessário temer, não é necessário se perder. Deus é soberanamente bom e justo e dá oportunidade a todos os filhos quantas vezes forem necessárias. E não existe lição na terra que não seja para o nosso melhoramento. Não existe problema, sofrimento, não existe tristeza, não existe angústia que encontremos pelo caminho que não seja para aparar as arestas do nosso espírito, melhorar as nossas condições. É como se não estivéssemos ouvindo. O texto continua. E os coros dos anjos se reúnem. Que anjos são esses? Que coro é esse? O coro é um grupo de vozes que falam ao mesmo tempo a mesma coisa. E o que é que espíritos de luz, através das obras abençoadas, têm trazido para nós? Falam insistentemente a mesma coisa de formas diferentes. Entre eles, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Meimei, Irmã Sheila, Maria Dolores, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Lúcio Miramês, Paulo Santo Agostinho, São Luís. Ai, são tantos, mas são tantos que não dá para a gente citar. Porque se nós formos citar, a gente vai pensar só esses? Não. É um imenso exército, são as virtudes do céu, que como estrelas cadentes estão lançando na terra a sua luz com toda a força, com toda a coragem,
para nos encorajar a irmos em frente, a sairmos desta coisa morna, que é a nossa vida de acomodados, de criaturas que têm medo, de criaturas que não enfrentam e não se enfrentam diante das adversidades. Essas mesmas criaturas, esse imenso exército do Senhor, dizem a nós que estamos aqui, porque se nós estamos aqui numa casa espírita, às 8 horas da noite, que é o horário da novela, do jornal, essas coisas todas, né, na televisão, se nós estamos aqui, nós já estamos com ouvidos de ouvir e com olhos de ver. Então, para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, o Espírito de verdade continua. Homens, a nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas vozes, aliás, ao concerto divino, que vossas mãos tomem da lira. Este convite, ele é extraordinário, porque estão eles depositando em nós uma imensa confiança. Vocês já estão aí, já estão sentindo as coisas, estão ouvindo, estão vendo. Vocês já têm certeza do plano espiritual, da vida eterna. Então se unam a nós. Olha a humildade desses espíritos, estão nos colocando numa condição especial. Venham conosco, tomem da lira. E o que é a lira, se não é a boa nova, o evangelho do Mestre Jesus? Essa é a lira, para que a gente tenha coragem de abrir os nossos pulmões e respirar este ar puro dos bons espíritos e passar através das nossas ações, das nossas palavras, do nosso sorriso, do nosso abraço, a boa nova do Mestre Jesus, essa que está registrada no Evangelho, para que a nossa vida comece a ter um sentido especial. Trabalhar na seara do Mestre, ser agentes da providência divina, tomar da lira. Que vossas vozes se unam a eles, unirmos a eles. Veja só, fazer parte deste imenso exército de virtudes do Senhor. E que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Estamos convidando, nós aqui, vocês ali, como se nós já estivéssemos prontas. Eles nos alertam que não é necessário ser perfeito, porque a Terra não comporta um espírito perfeito. Um espírito perfeito precisaria uma condição especial para vir à Terra, como Jesus teve. Então é importante que a gente saiba que se conquista a perfeição tomando da lira e tornando uníssono as nossas vozes, através dos nossos atos, dos nossos olhos, do nosso abraço, da compreensão que nós temos do nosso irmão, de não julgar, de fazer uma oração na hora em que a gente vê uma criatura com tornozeleira. Aí ele diz assim, eu também queria uma tornozeleira para morar num lugar que nem ele mora, com piscina, com empregados e coisas assim, então eu não gostaria. Não pensem que isso traz felicidade, não traz. A vergonha, a dor moral é a pior que pode existir na face da terra. A pior lepra não é tanto quanto a dor moral da criatura. Então não tem estado de riqueza no mundo que possa dar felicidade a uma criatura nessas condições. Uma prece nesta hora ajuda muito por esta criatura. Esses irmãos nos dizem, de alguma forma, não tenham medo, porque esse é o bom combate. A arma deste combate é só tirar o R de arma e colocar no final. É amar, só isso. Amar para entendermos. Porque quando nós entendemos de fato o que as estrelas nos dizem,
as virtudes do Senhor, nós teremos tranquilidade, porque sabendo o que nos espera, e eles nos contam, nós é que não conseguimos ainda entender muito bem, eles nos contam o que é o reino de Deus, o que é a paz, o que é a serenidade de um dever cumprido, o que é uma conquista de si mesmo. Eles nos contam essas coisas, mas a gente já está tão cansado de ouvir que isso fica para lá. Então é necessário a reflexão profunda. Eles continuam nos dizendo: homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Vocês acreditam? A hora da prece que foi feita aqui, senti um aroma de rosas. Aliás, não é a primeira vez que sentimos nesta casa esse aroma de rosas. E como tínhamos estudado esse texto, já imaginamos a quantidade de estrelas cadentes que tem aqui dentro, felicitando a cada um de nós com sua abençoada mãozinha sobre nossas cabeças, eliminando os miasmas das sombras que nós trouxemos lá de fora, tristezas, angústias. Só tem um detalhe: se nós não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, se nós não tivermos treinado a nossa sensibilidade para o bem, nós não vamos captar quase nada. Mas mesmo assim, recebemos as benesses, mesmo sem perceber, mesmo indo para casa e dizer: não aconteceu nada, de nada adianta. Adianta sim. Eles estão sempre ali, nos ofertando o que tem de melhor, em nome do nosso Pai, o Criador, o Senhor, e do nosso Mestre Jesus. Estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Basta isso para entrarmos no reino dos céus. Ninguém está falando que precisamos desencarnar para isso, né? Basta isso. O que é fazer a vontade do Senhor, de Deus? É viver o Evangelho do Mestre Jesus. E o que é dizer Senhor, Senhor? É a nossa prece, a nossa oração. É necessária a oração para entrarmos em sintonia com o nosso Criador. E Ele dirigirá os nossos passos, se formos dóceis a Ele. Se estivermos fazendo a sua vontade, Ele dirigirá os nossos passos. E não haverão tristezas. As pedras não serão tiradas do nosso caminho, mas serão para nós uma alegria, porque é um desafio a ser vencido. E sob a égide divina, nós vamos vencer. Então todos os dias seremos felizes. Todos os dias, com todas as dores que tivermos de passar. Porque passaremos de cabeça erguida. E essa certeza de que vencemos as nossas dificuldades nos dará uma felicidade que nós não conhecemos. É a felicidade do justo. É a felicidade que um dia teremos de forma completa. Não esqueçam mais do lado pilar. Eu vos direi, no entanto, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Vamos treinar a nossa sensibilidade para o amor, para o bem. Vamos mudar a atmosfera da Terra. Vamos todos juntos, de mãos dadas, adentrar a este mundo de regeneração, que já podemos dele fazer parte, se assim o quisermos. E Jesus nos abençoe.